Saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero externar minha gratidão ao nosso Deus por mais uma vez poder estar aqui na Rede Brasil de Comunicação. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente Ailton José Alves, pelo trabalho que ele tem realizado nessa igreja aqui no estado de Pernambuco. Também louvar a Deus pela Rede Brasil de Comunicação, que tem sido um meio para abençoar vidas e tirar vidas do vale. Meus queridos, é com gratidão que estou aqui para ler um texto bíblico com vocês neste dia. 1 Reis, capítulo 20, dos versículos 28 ao 30, que nos diz assim: E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: O Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu um muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara. Meus queridos, quando nós falamos de vale, a Bíblia ela tem muitas referências acerca disso. O Antigo Testamento há cerca de 188 referências e no Novo Testamento uma referência. Falar de vale é falar de momentos ou situações em que às vezes são adversas. Quando se fala geralmente de monte, fala de lugar de vitória, fala de estar protegido. Mas quando se fala de vale, geralmente se aponta para o contrário. E é assim que esse texto aqui do capítulo 20 do livro 1 Reis, ele vai mostrar a investida de uma nação contra a nação de Israel. A investida de um rei em que ele tem como objetivo humilhar a nação de Israel, tem como objetivo destruir a nação de Israel e sobressair sobre a nação de Israel. Eles pensam que a nação de Israel é uma nação que não tem o Deus. Eu não falo um Deus, falo o Deus. Eles entendem que dá para vencer a nação de Israel e dá para sobressair. Mas só que o interessante é que Israel vence a batalha no monte. E isso incomoda o rei da Síria. E aí alguém lhe diz, olha, é possível que no vale nós possamos derrotar a nação de Israel. E o rei toma isso como uma orientação válida. E depois de um tempo ele vai justamente vir contra a nação de Israel em um vale. Só que o interessante é que o Deus de Israel não é só o Deus do monte, mas também é Deus dos vales. E nessa questão aqui, Deus vai mostrar para as nações, não só para a nação síria, que a nação de Israel é uma nação escolhida por ele e que ele tinha a capacidade de fazer a nação de Israel vencer tanto no monte como também no vale. No vale também é um lugar de decisões. No vale também, ou no Vale de Jaboque, encontramos Jacó, quando ele vai ao encontro de seu irmão Esaú, e ele mesmo vai falar com Deus, dizendo que teme a Esaú. Ele procura presentear Esaú, para que Esaú não venha fazer algo de mal contra ele e a família dele. Mas é no Vale de Jaboque que Jacó tem um encontro com Deus. E lá o seu nome é mudado de Jacó para Israel, porque disse que como príncipe ele lutou contra Deus. E quando olhamos alguns textos que falam sobre isso, Salmo 84 fala sobre o Vale de Baca, o Vale de Lágrimas. Então, quando a gente vai olhando esses textos que a Bíblia mostra acerca desses vales, em que houve ou há algumas batalhas, em que aqueles que pareciam que seriam derrotados, mas eles sobressaem, isto é uma grande prova da capacidade de Deus alcançar pessoas no vale. Talvez hoje você se encontre numa situação que possa dizer assim, eu estou no vale e eu preciso que Deus me alcance no vale. Muitas vezes é assim. Nós nos encontramos em situações tão diversas. Aqueles que se colocam como os nossos inimigos, eles consideram-se superiores a nossas pessoas, a gente. Eles consideram-se capazes de nos destruir, de acabar com muitas coisas nossas. Mas hoje, o nosso Deus nos traz justamente a lembrança disto, que Ele não é só Deus do monte, mas também é Deus do vale.
Ele não é só um Deus que age de uma forma, mas ele tem a multiforme sabedoria para agir. O que Deus ele quer demonstrar para nós, para nossas vidas, é o interesse que ele tem em muitas vezes nos tirar do vale, nos colocar em lugar de segurança, de proteção, nos dar condição de sermos vitoriosos. Vivemos uma época tão difícil, onde as pessoas correm tanto, lutam tanto, e quando chega muitas vezes o final do dia, elas vão pensar naquilo que fizeram, naquilo que querem, na condição física, emocional, nos seus objetivos, naqueles que muitas vezes eles querem fazer com que a nossa vida seja de derrotas. Mas, queridos, eu quero que você compreenda que você não serve a um Deus ausente. Eu quero que você entenda que você serve a um Deus que onde você estiver, Ele vai estar também. Há algumas lições que nós tiramos deste episódio aqui que a Bíblia faz questão de registrar, e Deus, particularmente, tem um desejo de registrar isso. É que não existe vale tão profundo que Deus não possa lhe alcançar. Não existe situação tão difícil que Deus não possa lhe tirar dessa situação. Não existe. Para alguns, a ideia é essa. Não tenho mais condições de sair deste vale, ou no vale eu serei derrotado. Mas é um engano seu. Porque o nosso Deus, por mais profundo que seja o vale da sua vida, por mais laboroso que seja a sua vida, ou por mais ameaçador que sejam os seus inimigos, o vale pode ser o mais profundo que você possa imaginar. Possa ser um vale de grandes dores, de grandes tristezas, de grandes lágrimas, como o vale de Baca. Mas Deus, Ele faz questão de revelar-se justamente nesses vales mais profundos, para mostrar a sua capacidade de alcance. E você é alguém alcançável por Deus, sim. Talvez você possa dizer assim, mas não há condições de Deus me alcançar. Nessa situação não tem mais condições. O salmista diz que Deus, ele vai ver o que está nos céus e na terra. Diz que ele vai justamente tirar do monturo o necessitado. Então não existe lugar que Deus não possa alcançar. Se você entende que está no vale tão profundo, espere que Deus ele vai lhe alcançar nesse vale tão profundo. A outra verdade é que a mão de Deus sempre se revela em momentos mais difíceis na vida do ser humano. Já imaginou se a nação de Israel não tivesse profetas? Não tivesse uma voz de Deus para falar para eles o que Deus iria fazer? Neste caso aqui, Deus vai usar o profeta para dizer, olha, eles pensaram que venceram vocês porque eu sou Deus do monte, mas engano deles. Vocês vão vencer no vale porque eu sou o Senhor. Isso fala de alguém que é dono, de alguém que tem um poder absoluto, soberania absoluta, de alguém que tem a capacidade de alcançar a pessoa no lugar mais profundo, mais difícil. Então, se você está nesse vale que você considera tão profundo, espere a mão de Deus lhe alcançar neste vale. Espere que Deus vai chegar onde você está. Não se desespere. É a hora de você manter-se a calma e começar a olhar para o Deus que vai lhe alcançar. Por isso que você tem que ver Deus no vale. Se você não enxergar Deus no vale, você vai simplesmente desistir da sua vitória. Você vai simplesmente desistir daquilo que você tanto almeja. Veja o caso de Jacó. Jacó, ele não quis largar aquele com quem ele lutava. Ele diz, olha, não vou te largar enquanto você não me disser o seu nome. E aí o nome dele é mudado e diz a Bíblia que ele foi abençoado ali. Ele foi tocado, deixou sua marca profunda nele, é verdade. Mas ele sai vitorioso, ele sai diferente dali. Eu fico imaginando Jacó quando ele manda a família dele passar pelo Val de Jaboque, ele manda passar os animais, ele fica para trás, ele prefere ficar só naquele Val de Jaboque, porque ele tem a ideia de que ali ele precisa de que algo aconteça diferente na vida dele, como aconteceu. Ele precisa lutar contra o medo dele, contra o receio dele, contra a ansiedade dele, ele precisa lutar contra as expectativas negativas que havia no coração dele, que era justamente encontrar-se com Esaú, e Esaú destruir a vida dele e da família dele. Mas olha o que acontece com ele, ele vai por aquele Val de Jaboque, e naquele lugar ele tem um encontro com Deus, e Deus ali muda o seu nome. Ele agora passa a ser conhecido como um príncipe, porque ele lutou com Deus e venceu aquela batalha. Queridos, não existe vale, por mais profundo que seja, que Deus não possa alcançar. E se você se encontra neste vale, neste dia, apenas observe a ação de Deus em prol da sua vida. Apenas observe Deus no vale perto de você. Apenas observe o Deus que você ama e que você serve, agindo em prol da sua vida.
Por isso que é importante nós termos a convicção de que a Bíblia fala acerca de Deus. Porque se não temos essa convicção, o que acontece com a nossa vida? Quando estamos num vale tão profundo, pensamos em desistir. Então a verdade é, não existe vale tão profundo que Deus não possa alcançar você. Não existe vale tão profundo que a mão de Deus não te alcance, não chega onde você está. E não existe vale tão profundo que limite o poder soberano de Deus. Por mais profundo que seja o vale, aí sim, Deus vai revelar o poder que há sobre ele. Então que neste dia você tenha essa convicção sobre a sua vida. Você pode estar no vale chorando, você pode estar no vale com medo, você pode estar no vale com ansiedade ou ansioso, você pode estar no vale sem perspectiva, você pode estar no vale sem ter a capacidade de levantar os olhos e ver os montes, ou ver além do monte. Você pode estar no vale sozinho, mas uma coisa é real. Deus está te alcançando nesta hora. A mão dele está te alcançando nesta hora. O poder dele está se revelando na tua vida nesta hora. Apenas veja Deus no vale. Observe Deus no vale junto com você. Deus não lhe deixou. Deus não lhe deixará, não vai lhe desamparar. Entenda isto neste dia. Eu quero orar pela tua vida neste dia. Eu quero te abençoar com a oração. Eu quero fazer você compreender que a oração tem eficácia. Se você quiser nesta hora fechar os seus olhos, colocar a mão sobre o seu coração como um ato de fé, pode fazer isso nesta hora. Apenas creia que Deus está no vale com você. Olhe neste dia, Deus no vale, estendendo as mãos para a tua vida. Pai querido, eterno, amado Deus, estamos aqui, Pai, reunidos no Teu nome. Estamos aqui, Deus, para louvar o Teu santo nome. E eu não sei quantas pessoas nesta hora, Deus, estão sentindo-se no vale profundo, angustiados, desanimados, receosos, sem expectativa, sem enxergar mais nada. Não sei quantos estão desistindo, Deus, da vida nesta hora, não sei quantos. Mas de uma coisa eu tenho plena convicção, é que Tu és um Deus que alcança no mais profundo vale os necessitados, os angustiados, os desesperados, os sem expectativas, os que estão com medo, os que estão sozinhos. E quero nesta hora pedir a Ti em nome de Jesus, rogar a Ti em nome de Jesus, que as Tuas mãos estejam sobre essas vidas nesta hora, para que elas possam ver que Tu estás no vale com elas. E Tu vai fazê-las subir, a chegar até o monte da vitória, para que eles possam alçar a bandeira da vitória e possam ver, Deus, que foi lá no vale que Tu tiraste eles e fizeste subir os montes para chegar a um lugar de segurança, um lugar de paz. Meu Deus, que essas famílias sejam abençoadas, que laços sejam desfeitos pela autoridade que há no Teu nome, Senhor. Que a Tua soberania seja vista, que o Teu poder seja visto nessas vidas, que eles, Pai, se regozijem nesta hora, compreendam que a Tua presença é real, é verdadeira, Pai. Deus, eu Te glorifico pelo Teu poder, pelo Teu alcance, Senhor. Te glorifico pela Tua mão que se estende para neste dia, Pai, neste dia, libertar, livrar, erguer do monturo, erguer o necessitado. Pai, eu Te louvo pela Tua vitória na vida dos Teus filhos neste dia, Pai. Senhor, Te glorifico em nome de Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Meus queridos, louvo a Deus mais uma vez pela vida do pastor da igreja, pastor Ailton José Alves, e pela Rede Brasil de Comunicação. Continue assistindo a programação da Rede Brasil de Comunicação e frequente a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Lá você vai encontrar conforto, encontrar uma palavra de Deus, alguém vai orar pela tua vida e você vai ser abençoado. Que Deus te abençoe neste dia. Que Deus te ajude neste dia. Erga-se, porque o Deus que vai te ajudar é o Deus que alcança você no vale mais profundo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.